Boa noite. Boa noite. Dia 15 de abril, hoje são 11, daqui a 4 dias, completam 160 anos que o nosso mestre lyonês, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivel, nos brindou, nos presenteou, né, com este livro que é algo de excepcional e que transforma vidas, né? 160 anos, então, nós vamos comemorar do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente vai rememorar algumas coisas e falar sobre o livro. A primeira coisa é o seguinte: naquela ocasião, vamos pensar que nós estamos em 1863, portanto, há 161 anos atrás. Naquela ocasião, ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, já estava talvez aí na sua quarta edição, essa quarta edição, e tinha lançado em 1861 o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, falando sobre a filosofia que os espíritos, então, passaram através de diversos médiuns e que se criou, então, a doutrina dos espíritos. Por isso que se chama de espiritismo ou doutrina dos espíritos, porque foram eles que passaram as informações e elas foram codificadas ou organizadas por Allan Kardec. E depois ele lança o Livro dos Médiuns, que é um livro assim de prática, tanto que ele coloca aqui o Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, né? E o Livro dos Médiuns, espiritismo experimental. No Livro dos Espíritos, já no final dele, nas conclusões, aliás, falando um pouco antes do que contém o Livro dos Espíritos, dentro dele tem 4 livros. Kardec colocou o primeiro livro, ele fala das causas primeiras, vai falar sobre Deus, espírito, matéria, princípio vital. Estamos nos batendo no grupo de estudo, não é isso, Gil? Esse livro, número 1, primeiro, ele depois, lá em 1868, se eu não me engano, ele vai lançar um livro chamado A Gênese, que é um aprofundamento dos estudos que está nesse livro primeiro do Livro dos Espíritos. Tem o livro segundo, que ele fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E o Livro dos Médiuns traz muita coisa de caráter experimental mesmo deles. Dando um pulo aqui para o livro quarto, que é das esperanças e consolações que nos esperam, tanto enquanto encarnados quanto desencarnados, ele vai aprofundar também em 1865, 66, talvez, ele lança o livro O Céu e o Inferno. É um aprofundamento dessa quarta parte do Livro dos Espíritos. E o livro terceiro, que ele fala das leis morais, né? Ele trata a questão muito mais de forma filosófica do que prática no Livro dos Espíritos. Porém, isso teria que vir para a prática. Tanto que, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7 da conclusão, Kardec diz que o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes, sobre o fato das manifestações espíritas, os princípios de filosofia e os princípios de moral, né? E daí decorre que existem 3 tipos, ou melhor, como ele diz, 3 classes ou 3 graus de adeptos ao Espiritismo. Aqueles que apenas creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Existem aqueles que vão além e que compreendem as consequências morais dessa filosofia espírita. Mas existe uma terceira classe que, além de compreender
as consequências morais, praticam ou se esforçam para praticar esta moral. Porque se ficar só na compreensão, mas nós não trouxermos para a nossa realidade, não vai adiantar muita coisa. Vai somente aumentar o nosso grau de conhecimento, consequentemente de responsabilidade, por não ter trazido para a nossa prática essas regras, né, da moral. Não é moralidade, tá, gente? É moral. Porque esta moral não se impõe. O que se impõe é uma moralidade. Aqui é fruto do conhecimento, da reflexão e de uma aceitação para seguir no caminho. E seguindo, nesse mesmo livro, dos Espíritos, na conclusão, ele diz que por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. Que fase é essa? É a fase do progresso moral, que é uma consequência inevitável. Mais dia, menos dia, a ficha cai e a gente começa a se modificar. E aí, não tem muitos escritos sobre isso, mas pelo que existe de escrito, em 1863, Kardec foi motivado pelos espíritos a ir para uma cidade litorânea da França, ali na região da Normandia, chamada Saint-Adresse. Esta tela, Gil, é uma tela que foi pintada na época. Então, retrata como era, né, a praia lá onde nosso mestre estava. Ele alugou uma cabana e foi para lá por recomendação dos espíritos. Mas, por recomendação dos espíritos, ele deveria ficar só, para cuidar da saúde, né? A Amélie, a esposa dele, foi inicialmente com ele, depois que ele se instalou, ela voltou para Paris para cuidar das coisas da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. E lá em San Andrés, este texto que está aqui está no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas, como o nome já diz, foi publicado após o desencarne de Kardec e se encontrou diversos textos que ele não havia publicado ainda. Reuniu-se alguns e se fez esse livro Obras Póstumas. E tem uma comunicação, né, tem um escrito dele, tem uma nota dele sobre essa comunicação do dia 9 de agosto de 1863. Né? Ele já estava trabalhando em um novo livro que ninguém sabia. Olha o que ele diz. A ninguém dera ciência do assunto do livro que ele estava trabalhando. Segredinho entre ele e os espíritos. Né? Até o editor, senhor Didier, não sabia que ele estava trabalhando no livro novo e só conheceu o livro quando ele entregou para ser impresso, quando já estava pronto. E o título que ele escreveu para esse livro, inicialmente, foi Imitação do Evangelho. Era o título que ele tinha dado. Nessa comunicação, aliás, agosto ele estava de partida, exatamente. Ele pergunta a um médium, através do médium que pergunta o seguinte: o que pensais da nova obra em que estou trabalhando neste momento? Ninguém sabia de nada, somente ele. E o espírito responde através do médium que este livro de doutrina terá considerável influência, pois explana questões capitais e não só o mundo religioso, então já deu o tom, né? Encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. E ele diz, olha, fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, Kardec vai tirar do plano da filosofia, que está escrito lá nas leis morais, e vai trazer para o plano da prática. Aí Kardec pergunta, e o que é que o clero vai dizer sobre este livro?
1863. Imagine a força que a igreja tinha. E na França. O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos. A comunicação é longa, eu só peguei algumas partes. Aí ele diz: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então, filosofia, ciência, mas vai no âmago da questão, né? A doutrina cristã. E aí ele diz assim: entretanto, meu amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente momento, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, o Espírito trata ele como mestre, né? Sim, caro mestre. Prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Isto ele ainda estava lá em Paris. Ele perguntou diretamente. Depois dele já em San Andrés, já era 14 de setembro de 1863, ele escreve para a esposa dele, Amélie, né? E ele diz que ele solicitou, através de carta, naquela época não tinha os meios de comunicação de hoje, uma comunicação sobre um assunto qualquer, mas uma comunicação para ele, que fosse destinada para ele. O povo estava lá em Paris e ele estava sozinho em San Andrés. E que fosse enviada para o meu retiro em San Andrés. E aí, dentre outras coisas que estão lá escritas, o Espírito diz assim: não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a doutrina? Tiraram ele da Sociedade Espírita de Paris, porque lá ele ficava respondendo inúmeras cartas, escrevendo para a Revista Espírita uma série de coisas, e queriam ele lá, sozinho, sob influência de todos aqueles espíritos. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Então, foi programada a obra, né? Com esta obra, tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Então, você pensa que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios são andaimes ali para o que está surgindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já se ele pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem paciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Este é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec, nas anotações dele, ele coloca assim, aí ele, né, escrevendo: o plano da obra, de fato, fora completamente modificado. O que, sem dúvida, o médium não podia saber, porque ele estava em Paris e eu estava em San Andrés. Ou seja, ele tinha escrito o livro em Paris ainda, e lá ele começou a escrever e começou a modificar tudo. A princípio, na cabeça dele, mas com muita intuição, eram os espíritos que estavam modificando. Como é que o médium lá em Paris ia saber sobre isso, né? Tão pouco podia saber que o espírito de verdade falara da atitude de revolta do bispo da Argélia e outros. Ou seja, ele deu informações que aconteceram em San Andrés e que ninguém sabia.
Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. E aí surge, na Revista Espírita, de abril de 1864, ele passou 3 meses lá em San Andrés, insulado realmente, só para trabalhar o fechamento desta obra. E na primeira página da Revista Espírita de abril de 1864, ele começa assim: bibliografia, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Olha que fantástico, gente. É de uma praticidade isso, né? É o Evangelho do Cristo aplicado no nosso dia a dia. Com esta epígrafe, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele ainda diz que o volume está à venda na livraria do seu Didier, número tal. Tarará, tarará. Então, nasceu este livro, né? E no prefácio, quem escreve é nada mais, nada menos do que o Espírito de Verdade. Um dos trechos do prefácio, ele diz que eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por que no seu verdadeiro sentido? Porque o Evangelho do Cristo, ao longo do tempo, entre o momento em que foi escrito, que foi após a crucificação de Jesus, Jesus não deixou nada escrito. Dois evangelistas conviveram com ele diretamente, Lucas e João. Lucas não, João e Mateus. E Lucas e João Marcos, que a gente chama de Marcos, não conviveram com ele, mas ouviram dos outros e escreveram. Mas de lá para cá, ou de lá até o Evangelho segundo o Espiritismo, foi muito deturpado o seu entendimento. Inicialmente foi essa capa, né? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas depois de alguns anos, acho que aqui foi na 7ª edição, mas acho que foi antes disso, já haviam sugerido que ele tirasse o nome imitação e ficou somente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, então quer dizer que este é o Evangelho que os espíritas usam, que foi escrito pelos espíritas? Não. São os evangelhos que nós utilizamos, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, aqui Kardec vem dar uma ordenação nos assuntos, agrupando eles para ficar didaticamente mais fácil de nós entendermos, mas principalmente com relação à aplicação na prática diária de nossas vidas. Ele coloca sobre o objetivo desta obra, né? E aí ele diz o seguinte: se nós pegarmos os 4 evangelhos, a gente pode dividir todo o conteúdo que tem lá dentro em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus. Por exemplo, há quem diga que Jesus nasceu em Belém, outros dizem que Jesus nasceu em Nazaré, e pegam e mostram nos evangelhos uma coisa ou outra. Então, os atos comuns da vida de Jesus. Os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento de dogmas da Igreja Católica. Por exemplo, eu e o Pai somos um. Aí a Igreja Católica diz, está vendo? Jesus é Deus. Aí vem outras, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer que eles estavam tão unidos que... E aí começam as discussões, as polêmicas, né? E o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, ou seja, a parte moral, o ensinamento moral do Cristo, permanece inatacável. E diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, sob quaisquer que sejam suas crenças. Não tem problema nenhum de um católico ler o Espiritismo.
de um evangélico ler o Espiritismo, não vai entrar em choque a parte moral. Pode entrar em choque a parte que é da polêmica, né? Então, essa parte moral jamais constituiu matéria das disputas religiosas. É este o conteúdo que Kardec vai abordar, né? Como uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias de nossa vida pública e de nossa vida privada. E abrange também o princípio de todas as relações entre nós, sob a mais rigorosa justiça. Finalmente, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Então, ele diz assim: esta é a parte que será objeto exclusivo desta obra. E aí ele vem dando algumas explicações na introdução. Ele diz assim: olha, poucas pessoas conhecem a fundo os evangelhos. Poucos, né? Todo mundo admira a moral evangélica. Todos dizem que são submissos a ela e que têm necessidade dela. Mas poucos conhecem a fundo. E por que poucos conhecem a fundo? Porque não compreendem e nem sabem deduzir as suas consequências. E aí ele diz: a razão disso está, em grande parte, na dificuldade que se apresenta a leitura do Evangelho, né? Ele é ininteligível para um grande número de pessoas, porque ele usava de linguagem alegórica intencionalmente, misticismo intencional na linguagem. Por quê? Porque não se poderia, aquela época, 2000 anos atrás, não se tinha entendimento suficiente para poder compreender o que nós estamos compreendendo agora. Provavelmente éramos nós que estávamos lá, né? Mas nós não tínhamos condições ainda. A humanidade não estava madura ainda para compreender. O próprio Jesus diz isso, né? Fala-vos por parábolas para que ouvintes não compreendam. Ou seja, haverá um dia em que haverá maturidade na pessoa para que ela possa compreender. Os preceitos de moral disseminados ali, intercalados no conjunto das narrativas, passam despercebidos. Então, a pessoa pega, abre os evangelhos, lê e não ligam, né, a esse dia a dia prático. É coisa assim, aconteceu lá atrás, né? Jesus foi no monte, falou, depois Nicodemos voltou, entrou na casa de Zaqueu, e fica nisso. A gente não traz, pelo menos até antes do Espiritismo, não conectava todo esse conteúdo, toda essa sabedoria com a vida prática nossa. Então ficava aquela coisa de eu leio por obrigação ou eu leio por devoção, abri, li e ficou naquilo dali, que era: eu vou na missa aos domingos, frequento, e depois eu saio e minha vida continua a mesma coisa. E por que não dizer? Às vezes vem ao centro espírita, entra, ouve a palestra e sai, e a vida continua do mesmo jeito. Porque não se trata de ser espírita, católico, evangélico, se trata da vontade de realmente encarar-se sob essas máximas de moral, né? Então ele diz que nesta obra será reunido artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Ah, mas no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai falar sobre a reencarnação? Sim, ele fala, porque ele vai ter que explicar sobre a justiça divina. Como é que você explica a justiça divina sem falar de reencarnação? Como é que você explica com alguém que nasce com uma série de deformidades sem você falar de reencarnação? Não dá. Ah, para aquele veio mais dificuldade e para o outro veio menos? Oh, não somos todos iguais perante Deus? Deus vai dar mais dificuldade para um e menos dificuldade para outro? Então ele fala por causa disso, mas tanto que ele diz aqui, ó, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, que era um clérigo francês que traduziu a Bíblia para a língua francesa e era tido como fidedigno pela Igreja Católica, né? Bom,
Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta de uma chave de leitura. O Espiritismo é uma chave de leitura, assim como o Evangelho tem chave de leitura para o Antigo Testamento. E se conhecermos do Antigo Testamento, principalmente das circunstâncias, dos fatos, etc., eles se tornam a chave de leitura para coisas que estão no Evangelho. Mas a gente vai conseguir ler melhor o Evangelho com essas chaves de leitura que estão no Espiritismo. Essa é a primeira mensagem que ele traz na introdução da obra. Mas ele traz uma segunda mensagem que é importantíssima a gente saber. Até porque muitos falam, ah, que autoridade é essa do Espiritismo? Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 2 aqui, que é a autoridade da doutrina espírita, que ele chama de controle universal do ensino dos espíritos. O que é isso? O primeiro controle é o da razão. Kardec era um cientista, Kardec era um professor, Kardec, aos 12 anos, já era monitor de Pestalozzi, da escola de Pestalozzi. Ele tinha obras escritas, né? Então, ele raciocinava, ele não racionalizava. Há uma grande diferença entre raciocinar e racionalizar. Raciocinar é você olhar para o que quer que seja que esteja à sua frente, sem preconceitos, e raciocinar de maneira lógica para tirar deduções. A racionalização, você já olha querendo que aquilo se encaixe no que você tem de ideias. Então, você vai racionalizar a realidade para que ela se encaixe no que você acredita como sendo a verdade. Por isso que a gente fala de fé raciocinada e não de fé racionalizada, né? Então, o que não passava a razão, Kardec já descartava. Tem que fazer sentido a nossa razão. Tanto que ele escreve, é melhor recusar 9 inverdades, ou melhor, é melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma inverdade. Então, na dúvida, não. Se não faz sentido, eu não coloco aqui. E depois ele diz assim, a única garantia séria dada, a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente, por meio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, a comunicação tinha que vir espontânea, e era por carta, né? E tinha que vir de diversos médiuns, de diversas localidades. Vocês têm ideia de quantos, com quantos centros, vamos dizer assim, Kardec se comunicava naquela época? Vai estar aqui, né? Então, quando um princípio nos deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico. Não idêntico quanto à forma, mas quanto ao fundo. Então, imagine que as cartas chegavam para ele com comunicações, naquela época era tudo psicografado, não tinha nem nada que a gente pudesse pegar a voz, né? Captar a voz. E chegavam para ele, ele começava a abrir as cartas e começava a ver que, opa, esse está falando isso, esse também, esse também, esse também, um está na África, um está na Ásia, está na Rússia, o outro está em Portugal, o outro está na Alemanha, o outro está na Itália. Na posição em que nos encontramos, escreve ele, recebendo comunicações de perto de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a concordância. Então, o conteúdo, meus irmãos, minhas irmãs, que está no Livro dos Espíritos, que está no Livro dos Médiuns, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não foi um espírito que chegou lá, deu uma comunicação e falou, ok, isso aqui bate com o que eu estou pensando e vou colocar.
Esse é o controle universal da doutrina dos espíritos, né? E uma outra dica que ele dá que é preciosa, ele fala sobre notícias históricas. Para se compreenderem certas passagens dos evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras nele, frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Nós não vamos entender muita coisa que está escrito lá se nós não pesquisarmos. Por exemplo, é preciso que hajam escândalos, mas ai por quem vier o escândalo. O que é escândalo hoje em dia? É aquela fofoca que saiu, né, na internet, meu Deus, foi um escândalo aquilo dali. Não é isso. Escândalos, uma palavra grega que significava pedra de tropeço, era uma pecinha que se colocava na armadilha dos animais. Então, escândalo era algo que fazia a pessoa tropeçar. Derivou e tem uma certa conotação, né, igual sobre o que é um escândalo, mas não é o que a gente pensa hoje. Então, se nós não soubermos disso, a gente vai ler o que está lá pensando no que a palavra representa hoje. E aí não vamos entender direito, né? E no final da introdução ele traz uma coisa muito interessante. Sócrates e Platão, filósofos gregos de quanto tempo antes de Cristo? Alma, você que é bom nisso. 327 anos de Cristo. 300 anos antes do Cristo, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Olha onde Kardec vai ligar. Porque ele era profundo conhecedor de filosofia. Aqui ele traz um item só, ele traz mais de 10. Por isso que vale a pena ler a introdução do livro, né? Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada, porque o termo foi cunhado por ele, né? Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Ele encontra isso na doutrina de Sócrates e de Platão e coloca ele como precursor das ideias cristãs e das ideias espíritas que estão baseadas na moral do Cristo. Mas, bom, aqui foi só uma pincelada sobre a introdução. O que vale é como Kardec constrói esse livro. É de uma inteligência ímpar, né? Ele próprio diz que ele reorganiza, ele pega as passagens dos evangelhos e agrupa elas de acordo com a ideia que ele quer dar em cada capítulo desse. Assim como no Livro dos Espíritos ele começa a primeira parte como o que é Deus, porque é preciso compreender ou se discutir a base para depois discutir o restante. Ele aqui começa como não vim destruir a lei. Ele pega uma parte do Evangelho de Mateus em que Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, ou seja, tudo que estava escrito antes, né? Não os vim destruir, mas cumpri-los. E aí Kardec vem e diz: assim o Espiritismo. O Espiritismo não vem modificar nada do que foi dito por Jesus. Ele apenas vem dar entendimento. Ele vem clarear algo que foi dito de forma alegórica. Então, se Deus foi apresentado para a humanidade na época de Moisés, na primeira revelação, como aquele Senhor dos exércitos, como a justiça, Jesus, na segunda revelação, apresenta Deus como o amor. Deixou de ser justo? Não. Continua justo. Mas não é aquela justiça do olho por olho, dente por dente. É uma justiça misericordiosa, porque prepondera o amor. E o que é que o Espiritismo vem como terceira revelação? Ele vem demonstrar que este amor que o Cristo coloca, ele está em todos nós de maneira imanente. Porque quando Kardec fala de um fluido universal, que é uma emanação divina, e que permeia tudo que existe no universo,
nos trilhões de galáxias, ele está dizendo que Deus está presente em tudo. Então, Deus está presente em nós. Nós estamos mergulhados em Deus. E é por isso que está dito, vós sois deuses, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando esse entendimento. Porque, a partir daí, tudo que a gente vai ler nos Evangelhos muda de figura. A gente começa a ver que Deus está presente em absolutamente tudo. E mais, ele daqui diz o seguinte: é necessário que haja uma aliança entre a religião e a ciência. Não podem brigar. Uma é incompleta sem a outra. As duas devem convergir. Ou seja, a ideia religiosa, se ela é verdadeira, ela vai convergir para uma ideia científica que é verdadeira também. E nós estamos vendo a física quântica se aproximar mais dessa divindade do que os religiosos, né? Quando ela fala sobre os multiversos, sobre os planos existenciais, tem gente que ainda acha que não, que isso aqui é tudo somente a matéria, mas está lá demonstrado, né? Então, ele abre a obra com esse capítulo. Depois que ele dá essa ideia da imanência de Deus, né, ele traz uma segunda informação que também vai mexer com o nosso ponto de vista para ler tudo que está escrito lá nos evangelhos. Meu reino não é deste mundo. Ele traz um trecho em que Jesus está conversando com Pilatos, né, prestes a ser entregue para ser crucificado, e Pilatos diz: você é o rei dos judeus? É você que está dizendo. Mas, mas o meu reino não é deste mundo. Como assim? É de outro planeta? Não, é de outro mundo. Planetas existem vários mundos, basicamente para nós, pelo menos até o nosso nível de raciocínio, são dois: o mundo material e o mundo imaterial. Então, o que Jesus diz? O meu reino não é na matéria. O meu reino é imaterial. E o reino que eu venho construir aqui na Terra é um reino que é no coração das pessoas. E não um reino de casas. Bom, isso a gente necessita, porque nós estamos encarnados. Precisa de casa, né? Precisa se alimentar, então, enquanto nós estamos encarnados. Mas tudo que é material é perecível. Vai acabar um dia, né? Vai morrer, vai acabar, vai transformar. O que é imaterial, não. É eterno. Então, ele traz esta noção para a gente de que nós somos imortais. Então, Deus imanente. Existe um outro plano de existência que não é este material. Já começa a ler o evangelho diferente. Aí ele traz: olha, há muitas moradas na casa de meu pai. E ele vai falar sobre, aqui, ele vai justamente falar sobre a destinação do nosso planeta, causa das misérias terrenas. Por que tem tanta miséria aqui na Terra? Aí ele explica: olha, assim como os espíritos evoluem, os mundos evoluem também. A Terra já foi um mundo primitivo, hoje não é mais. Mas ela ainda é um planeta em que o mal, que é o afastamento do bem, é não seguir a lei do bem, ainda prepondera. Então, como nós estamos mergulhados no mundo de causalidade e não de casualidade, se eu desrespeito a lei, eu tenho uma consequência desagradável, que a gente vai chamar de expiações. Então, nós ainda estamos num estágio, nós estamos num planeta em que a gente vive uma realidade de provas e expiações. É diferente quando ou nós nos alçarmos para um outro planeta, ou quando o próprio planeta Terra, que evolui, né, passar de mundos inferiores para mundos superiores, de mundos de provas e expiações para mundos regenerados. Ele falou: os mundos progridem.
Aí você começa a entender o que é que Jesus estava dizendo lá atrás. E para completar essa base, né, que são como se fossem 4 pilares, ele traz esse outro que diz assim, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele tem que falar sobre reencarnação. Não tem como. Porque ele não vai conseguir explicar os próximos capítulos sem a reencarnação. Inclusive, no livro dos Espíritos, acho que eu trouxe para aqui, a questão 171 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que se baseia o dogma da reencarnação? O dogma? O Espiritismo tem dogma? Como é que pode? Tem, mas não é um dogma religioso. A ciência tem dogmas. E o que é um dogma? O dogma é um princípio que ele não é indiscutível, ele é o quê? Porque a gente pode discutir ele, mas a gente não consegue avançar sem admitir que ele existe. Encerra a verdade em si mesmo. Essa é a verdade em si mesmo. Então, é diferente do dogma religioso, que ele é assim, isso aqui é indiscutível. O dogma científico é inquestionável. Você discute ele, mas de tanto discutir, você chega a um ponto de dizer, realmente não tem como sair daqui sem isso. Não tem como sustentar. Então, uma coisa é ser inquestionável, foi discutido, mas se tornou inquestionável. Outra coisa é ser indiscutível. Você não pode discutir, tem que aceitar de olhos fechados. Aí os espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação. Ou seja, por que a reencarnação existe? Porque sem reencarnação não há justiça divina. Tire o princípio da reencarnação e explique como é que pode haver justiça divina. Não dá, a conta não fecha. Né? O 2 mais 2 não vai dar 4. Dito isso tudo, aí ele começa, aí ele traz bem-aventurado dos aflitos. Por quê? Porque agora eu posso falar sobre aflição. Agora eu sei que eu estou num planeta de provas e expiações. Agora eu sei que eu estou aprendendo. Agora eu sei que para tudo tem uma consequência de acordo com o que eu fiz. Então, a justiça das aflições, ele vai falar sobre causas atuais das aflições e causas anteriores. Porque tem muita coisa que acontece conosco aqui, agora, que é fruto de nossas decisões, de coisas que nós vivemos nesta encarnação. Não é nessa vida, porque vida só existe uma. É nessa encarnação. E tem uma vida com várias encarnações. Mas tem outras coisas que não foi de agora, né, velho? Tem coisas que você busca, aconteceu com fulano, com Beltrano, comigo. Poxa, isso realmente é aquela fatalidade, né? Que a gente chama aquela coisa que. E a gente ainda diz assim, pô, mas logo com fulano, tão bom ele, tão isso, tão aquilo, foi acontecer. De onde é que vem isso? Causas anteriores da aflição. E o que é que isso causa para a gente de prático? Motivo de resignação. Porque entendendo, aí eu. Ah, ok, entendi. Então, eu sei por que que eu estou passando por isso. Eu posso não me lembrar. Esquecimento do passado é uma benção. É uma benção. A gente não conseguiria ficar de pé aqui se a gente se lembrasse o que a gente fez. Né? E a gente tem motivo para se resignar. Não é ser conformista, é ser conformado. Né? O conformado é o que entende e se ajusta ali. Conformista, não. Então ele vai falar sobre o bem e o mal sofrer, a felicidade não é deste mundo, ele vai falar sobre perdas de pessoas amadas, ele vai falar sobre mortes prematuras. Como é que se explica para alguém que perdeu o filho de 1 ano, 2 anos de idade? O que você vai falar para uma pessoa dessa? É, se você entende que ali acabou tudo. Mas se você entende que ali é uma continuidade, se você entende que as encarnações são solidárias,
Uma está conectada com a outra. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você não tiver essa ideia, não será nessa encarnação aqui que serão consolados, porque estão sofrendo. E ele ainda fala sobre o bem e o mal sofrer. Porque existe o sofrimento. A gente não gosta de sofrer, tá, gente? A Gil até falou sobre isso na terça, né? A gente não gosta de sofrer, mas a gente sofre bem. O que é sofrer bem? É entender por que eu estou passando por aquilo e não ficar praguejando, não ficar reclamando, ficar se queixando, não ficar fugindo. É porque às vezes a gente escapa de um sofrimento fazendo coisa que não deve. E aí a gente complicou mais a gente. Então, notem que foi articulado, né? Ele primeiro arma o terreno. Agora eu posso falar sobre aflição. Que agora vocês estão entendendo o porquê que essas coisas acontecem. Esse é o capítulo mais longo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, né, essa causa há de ser justa também. Pronto, velho. Me acalmou. Ah, continuo sofrendo, continuo. Mas eu ressignifico esse sofrimento. Não é sofrer por sofrer. Não é sofrer porque Deus jogou todo o sofrimento para mim. Eu não olho, os outros não estão sofrendo, não. Sou eu que estou sofrendo. Não é, todo mundo tem sua cruz a carregar. Né? E aí, dito isso, ele pode falar no capítulo 6 sobre o Cristo Consolador. Como é que você vai entender o consolo do Cristo se você não entende tudo isso antes? Né? Aí ele chega no Cristo, e aí a gente entende o que é o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que eu vou te aliviar? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquele negócio que coloca na cabeça do boi ou do cavalo, né? Normalmente são dois, né? Duas parelhas, para que um siga e o outro vá atrás. Então, jugo é algo que ficaria em nós aqui e do outro lado aqui, na outra perna do jugo, estaria no Cristo. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ó, uma parte está em mim, a outra parte que está colada eu vou botar aqui em você, mas só se você quiser. Se você não quiser, livre-arbítrio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ele deu um tom para o consolo. Não despenhar, replicar com violência, revidar, forçar a barra. Não é também cruzar os braços e deixar a vida me levar. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas dentro dos preceitos do Cristo. Então, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Kátia, eu estou vendo que você levantou a mão. Eu vou, daqui a pouquinho eu paro e aí eu abro para você perguntar. Bom? É, e aí, este capítulo tem comunicações do Espírito de verdade. Leiam, é muito lindo. Né? E tem uma que ele diz assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Estão entendendo por que a gente fala tanto dos grupos de estudos? E fala tanto para a gente participar das doutrinárias e dos cultos, etc. É isso. Né? É isso. É, isso aqui eu fiz para uma apresentação muito maior, porque aqui tem todos os capítulos, são 27 capítulos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Obviamente que não vai dar. Mas eu só queria passar para um aqui, para a gente encerrar. Cadê? Aí ele vai falar sobre os pobres de espírito, você vai falar sobre a humildade. A humildade é a primeira virtude a ser desenvolvida.
Se a gente não pisar o degrau da humildade, todas as outras não vêm, né? Pureza de coração, mansidão, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. Então, para cada capítulo desse, ele vai dizendo, ó, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Você começa a entender, ele vai falar sobre a doçura, sobre a paciência, sobre a cólera, os misericordiosos, ou seja, para a gente se perdoar, a gente tem que perdoar o outro. Por isso que é perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários enquanto está a caminho com ele. Aproveita que está de teu lado e reconcilia-te. Porque senão vai voltar presinho a ele. Amar ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Olha que negócio difícil de entender. Jesus diz assim, né? Ouviste o que foi dito pelos antigos, né? Amarás os vossos amigos e aborrecerás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem, orai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Como é que pode? Aí Kardec vem dizer, entendamos, o amar os inimigos jamais vai ser como você ama a um amigo. Mas amar os inimigos é começar não desejando mal para eles. Tem toda explicação lógica, gente, racional. Aí a comida desce. Sem isso, a comida não desce. Eu só quero chegar no capítulo aqui à frente, ele vai falar sobre a questão da caridade. Honrai vosso pai e vossa mãe. Pronto. Fora da caridade não há salvação. Esse é o capítulo, se não me engano, é o capítulo 15. Ele está justamente no meio do livro. É como se você abrisse o livro no meio, assim, fora da caridade não há salvação. Essa é a divisa do Espiritismo. Não é fora da igreja não há salvação, nem fora da verdade não há salvação. É fora da caridade. E o que é a caridade? É o amor em movimento. É o amor em movimento. Né? Tanto que ele traz aqui, nesse capítulo, parte daquela epístola de Paulo que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse até o meu corpo para ser queimado em prol dos pobres, etc, etc, se eu não tiver caridade, se não tiver amor, de nada vale. Por quê? Porque esse salvar-se aqui é você realmente transformar essa vida de apego, essa vida egocêntrica, egoística, em uma vida completamente entregue. Isso é caridade em movimento, é quando você faz as coisas desinteressadamente, completamente desinteressado. Né? Como já são 8h25, nós vamos encerrar, mas leiam, bota esse livro na cabeceira, de noite abre ele aleatoriamente, ou se quiser abre sequencialmente, quem faz um culto no lar pode fazer com esse livro também. E o que não entende, traz as perguntas, a gente tenta, né? Vamos ver, Kátia, você pode escrever, Kátia, a sua pergunta, por favor? Vou tentar acessar o chat aqui. Boa noite. Kardec se utilizou de médiums. Aqui é Nayane. Kardec se utilizou de médium. Não ir para a primeira mensagem não lida. Hoje é aniversário de desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Mais um ótimo momento também, né? Kardec se utilizou de médiuns para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo ou fez através de intuição? A parte escrita por ele foi escrita por ele. Porém, ele pega diversas comunicações, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que exceto um, ele só traz trechos do Evangelho e comunicações dos Espíritos.
mas ele traz trechos dos quatro evangelistas, escrita dele, Allan Kardec, e comunicações obtidas não necessariamente para aquele tema, mas que ele pensou a comunicação e colocou dentro do tema. Então, você veja aqui, ó, nesse capítulo, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Ele vai falar da parábola, ele traz a parábola do bom samaritano, né? O mandamento maior é aquele, amai-vos uns aos outros, né? A necessidade da caridade segundo São Paulo, ele traz a epístola, parte da epístola de São Paulo aos Coríntios, mas ele fala e depois ele vem e traz a instrução dos Espíritos. Nessa instrução aqui, há uma comunicação do próprio Paulo. Então, normalmente, a estrutura dos capítulos, ela é dessa maneira. Parte do Evangelho, fidedigno, como está escrito lá, sem tirar nem pôr. A tradução que ele utilizou é a do Sassi. Então, pode ter alguma pequena diferença, porque a que a gente usa aqui é de Ferreira, né? Almeida Ferreira é a que mais usa aqui no Brasil, mas pouca coisa de diferença. A parte dele é a parte de comunicação dos espíritos.